Você, profissional de saúde, segurança do trabalho, sabia que teve uma alteração na Portaria 54 e que impacta diretamente no treinamento de brigadista, seja o brigadista orgânico ou o brigadista profissional. E é muito importante a gente ter atenção quanto a isso, porque impacta direto na hora que vai elaborar o certificado e também na hora que vai realizar o treinamento. Uma das principais mudanças que aconteceu é relacionada à carga horária do treinamento de brigada orgânico e também de brigadista profissional. Vamos focar hoje principalmente na formação do brigadista orgânico. Você que é profissional de segurança, que ministra treinamentos, ou até mesmo que faz a gestão de treinamentos da sua empresa, tem que estar atento sobre essa mudança, porque na hora que você for ministrar um treinamento, ou mesmo contratar uma empresa ou um profissional que vai realizar esse treinamento, tem que verificar como que está tanto a parte de aplicação do treinamento como a certificação. É uma mudança nova de fevereiro de 2025, entrou em vigor a partir de abril de 2025, então é fundamental a gente já estar trabalhando em cima dessas certificações. Por quê? No momento que você for auditado e principalmente ter que apresentar esse certificado para o Corpo de Bombeiros, ele vai estar verificando essas informações e se o certificado não estiver de acordo com a portaria, ele não vai aceitar e você vai ter problemas aí para o credenciamento da sua empresa, para a liberação do atestado de saúde ocupacional e principalmente a brigada não vai estar ali treinada de acordo com a carga horária teórica e prática da nova portaria. Eu estou aqui com um certificado que eu acabei de desenvolver para os treinamentos que a gente vem realizando aqui na empresa e esse certificado ele mostra aqui as principais mudanças, né? O certificado de brigadista orgânico, nível básico, as informações de nome do colaborador e CPF são mantidas. E uma mudança interessante é que a carga horária agora, ela não é falada em horas, ela é falada em tempos. Ou seja, o treinamento de brigadista orgânico nível básico, ele era considerado 8 horas de treinamento teórico e prático. Hoje ele é considerado como 10 tempos, sendo que cada tempo equivale a 50 minutos. Então, o treinamento de 8 horas agora é de 8 horas e 20 minutos. Então, tem que estar dentro da carga horária, dentro da realização e principalmente na certificação do instrutor, colocando para o colaborador que participou do treinamento. Então, ele é de acordo com a Instrução Técnica número 12, com a Portaria 54, com a NBR 14276, que tem ali as diretrizes de conteúdo programático. Importante colocar a cidade, a data de expedição do certificado, quando você fez, né, o certificado ali de formação. Essa tabela aqui mostra algumas informações importantes, como, por exemplo, o centro de formação, o número do credenciamento do instrutor que aplicou o treinamento, o número do credenciamento do centro de treinamento, o nome do responsável técnico e também instrutor, as informações do centro de treinamento, como endereço, e principalmente tem que ter as informações também da onde que foi realizado, vai ser a brigada, vai atuar. Tanto o nome do local quanto o endereço tem que estar dentro do certificado. No verso do certificado, é muito importante e obrigatório também a gente colocar as divisões. O treinamento de brigadista orgânico ele é dividido em parte teórica e prática. Então, por exemplo, a disciplina de prevenção e combate a incêndio são 6 tempos, dividido 3 tempos para a parte teórica e 3 tempos para a parte prática. E você tem que colocar essas informações aqui na tabela do conteúdo programático. Aqui a gente coloca, por exemplo, a nota, por exemplo, para a parte teórica do treinamento de prevenção e combate a incêndio. Eu coloco que tem 3 tempos, que equivale a 2 horas e 30 minutos, e a nota final dessa parte teórica. E também a parte prática, 3 tempos, a mesma carga horária, e a nota final da parte prática. Já a disciplina de primeiro socorro são 4 tempos, sendo divididos 2 tempos para a parte teórica e 2 tempos para a parte prática, que equivale a 1 hora e 40 minutos. Então a gente coloca a nota separada de cada disciplina e no final a gente coloca o aproveitamento. No caso desse colaborador aqui foi de 93%. Ou seja, são informações aí essenciais para você ter no seu certificado. A gente vai deixar disponível o acesso para você que solicitar através da mensagem aqui nos nossos canais. A gente vai estar enviando um modelo desse certificado para você verificar se você está conforme essa mudança da portaria 54. Agora, nós vamos mostrar aqui
uma apresentação com as principais mudanças da Portaria 54. A principal, a gente acabou de ver, que é a questão do certificado, mas a gente vai analisar aqui algumas mudanças interessantes que a gente tem que estar atento para estar verificando questão de centro de treinamento, para ministrar o curso de brigada profissional, para estar verificando também principalmente o tempo de validade dos credenciamentos para a pessoa jurídica, por exemplo, que aumentou, isso é muito importante, e também a questão da empresa que ministra treinamento de brigada profissional, ela poder utilizar ali um centro de treinamento de um terceiro. São uma das principais mudanças que nós vamos falar. Então, essa portaria, a portaria 77, na verdade, que introduziu essas mudanças aí na portaria 54, é uma portaria, a 54, ela é desde do ano de 2020, então ela vem sofrendo aí algumas mudanças para visar algumas melhorias, tanto na questão de credenciamento, na questão de acessórios que cada empresa tem que ter para ministrar o curso, na questão também, principalmente dos instrutores, o engenheiro, técnico de segurança do trabalho, o que ele precisa, por exemplo, para poder ministrar o treinamento de brigadista orgânico ou treinamento de brigadista profissional. Então, foi feita uma análise comparativa, né, da versão da portaria 54 e também do ano de 2020 e agora de 2025, com essa mudança no mês de fevereiro. Então, a gente utilizou aí algumas ferramentas para estar fazendo essa mudança. Tivemos aí algumas alterações de legislação, a mudança também no processo de credenciamento, o passo a passo para credenciar, os requisitos de estrutura que cada centro de treinamento tem que ter. Isso é muito importante. Você que é profissional da área de segurança, que contrata treinamentos ou que ministra treinamentos, verificar dentro da portaria 54, ela tem uma tabela de quais itens que você precisa para ministrar o treinamento. Tanto o treinamento teórico quanto prático. Tanto o treinamento de formação de brigadista orgânico, nível básico, nível intermediário ou avançado, para o treinamento de formação de brigadista profissional, por exemplo, a empresa que vai ministrar o treinamento, ela tem que ter um centro de treinamento com no mínimo 150 metros quadrados de área construída. E também o conteúdo programático dos cursos, que teve uma alteração relacionada à carga horária, que agora a gente não fala de horas, nós falamos de tempo. Isso é muito importante para a gente analisar. Algumas alterações legislativas na portaria 77, né, a Lei Federal 14.751 de 2023. Então, essa portaria tem que adequar a nova legislação federal, atualizar algumas referências, modernizar o processo, facilitar o processo de credenciamento e prazos para os procedimentos aí, reduzir os prazos para análise, principalmente quando se faz um treinamento de brigadista profissional, que é um treinamento com a carga horária maior, aquele brigadista profissional que vai atuar em eventos temporários, né, que consegue ali uma renda extra, é fundamental ali ele ter ali uma facilidade no momento do credenciamento, porque a pessoa precisa de trabalhar, precisa de uma renda e às vezes o processo estava sendo muito burocrático para essa liberação. Então, essa mudança visa facilitar, desburocratizar aí o credenciamento. É lógico que quem fez o treinamento tem que estar com todos os documentos, né, todo o processo legal para estar credenciando. Isso tem um impacto dessas alterações, aonde nós vamos ter maior segurança jurídica, também um processo mais eficiente, mais rápido, um alinhamento com a legislação federal. Nós sabemos que, como são leis estaduais, cada estado, né, tem as suas leis relacionadas ao Corpo de Bombeiro. Quando você faz um alinhamento com a legislação federal, isso faz com que pessoas que fazem treinamento, por exemplo, em outros estados, tenham mais facilidade para estar podendo atuar dentro de outros estados a qual ela não fez a formação. E também moderniza, né, os requisitos técnicos. Nós temos aqui as principais mudanças agora com relação ao credenciamento. Por exemplo, o prazo de validade na versão original era 2 anos para pessoas físicas e jurídicas. Agora, com essa versão atualizada, para a pessoa física continua 2 anos com relação à validade do credenciamento, só que para a pessoa jurídica a validade agora é de 5 anos. Ou seja, a pessoa jurídica que dá o treinamento de brigadista profissional orgânico, ela recebia aí a visita do Corpo de Bombeiro de 2 em 2 anos
para verificar se as condições de instalação estavam adequadas de acordo com a portaria 54. A partir de agora, é de 5 em 5 anos. O tratamento de irregularidades, por exemplo, na versão original, indeferimento direto do requerimento, já indeferia, você tinha que começar todo o processo. Agora, na versão atualizada, ela devolve para correção e reenvia para análise, ou seja, o tempo é muito menor para fazer essa análise quando era indeferido. A documentação exigida, então, hoje a documentação, antigamente era comprovante de inscrição no CNPJ, agora, declaração para realização das aulas teóricas e práticas, o anexo J, isso facilita bastante. O prazo para análise especial não era especificado na versão original, e agora essa análise especial, quando você protocola para estar fazendo uma análise especial de acordo com o que você vai requerer, eles têm 7 dias úteis da análise do credenciamento das estruturas. Então, diminui bastante o prazo. Quando você não tinha especificado, você não tinha ali um prazo definido que para você conseguir estar requerendo aí essa análise especial. Então, aqui a gente tem, com relação aos prazos, né, em anos, né, a grande mudança aí para a pessoa jurídica, por exemplo, de credenciamento, ampliação do credenciamento de 2 para 5 anos, isso aí é muito importante. Algumas alterações também estruturais, né, nas estruturas físicas do centro de treinamento, por exemplo, o credenciamento sem estruturas iniciais, né? Agora é possível a empresa obter o credenciamento sem possuir inicialmente as estruturas físicas. Então, ela obtém autorização para a realização de cursos, né, após credenciar as estruturas necessárias junto ao Corpo de Bombeiro. A utilização de estrutura de terceiros também. Então, a empresa ela não tem o centro de treinamento, ela faz um contrato ali com uma empresa que tem para ela poder fazer os treinamentos aí, a parte prática. A documentação também ela ficou mais simplificada. Então, isso tudo visando facilitar o processo de credenciamento das empresas. As principais mudanças aí com relação à formação agora. Com relação à portaria 50/2020, em vez da própria portaria 54, tem a questão da matriz curricular. Manteve essa matriz curricular básica para os cursos de brigadistas, com ajustes em conteúdos e carga horária. Então, por exemplo, antigamente, né, referência para habilitação. A versão anterior, portaria 54/2020. Agora a versão atual mudou para a portaria 50 de 2020. Isso é muito importante. A terminologia, essa é uma das principais mudanças com relação à certificação. Era em horas, agora passou de tempos. Então, um tempo equivale a 50 minutos. O conteúdo de legislação, a lei federal, que era usada a 11.901 de 2009, e agora adicionou na versão atual a lei federal número 14.751 de 2023. E o aspecto, né, técnicos credenciáveis, por exemplo, a versão anterior, técnico de segurança do trabalho, agora a versão atual, técnico de segurança do trabalho ou em prevenção de combate a incêndio, que tem essa formação técnica também. Então, ela vai manter aí a essência da formação, mas ela atualiza ali algumas referências normativas e também ela amplia o escopo dos profissionais que podem ser habilitados para realizar o treinamento. Aqui nós vamos falar um pouco do conteúdo programático que foi revisado para o curso de brigadista de emergência básico. Antigamente, né, na lei anterior, era 8 horas de treinamento. Agora a gente fala 10 tempos, ou seja, ele vai passar para, ao invés de 8 horas, vai aumentar 20 minutos aí na carga horária. Uma mudança pequena, mas principalmente importante ter esses 20 minutos a mais e tem que estar no certificado a questão dos 10 tempos. Então, por exemplo, o módulo 1, Prevenção e Combate a Incêndio, ele tem 3 tempos, né? Aí vai ter fundamento do fogo, classificação, métodos de equipamentos, as atividades práticas, né? Como exemplo de reconhecimento de equipamentos, técnicas de combate. Já o módulo 2, primeiros socorros, 4 tempos dividido em 2 tempos teóricos e 2 tempos práticos. Isso faz com que a nova estrutura do conteúdo programático
ela fica mais didática e também objetiva, visando aí o colaborador que está fazendo treinamento, ele tem um treinamento cada vez aí mais prático. Então nós temos aí a questão dos benefícios, né, dessa distribuição de carga horária em tempos, faz com que a gente consegue ter uma forma de identificar e prevenir risco em situações de risco. A gente consegue ter ações corretas nos primeiros minutos de emergência, proteção pessoal coletiva de incidentes, na tomada de decisão do brigadista, ou seja, quanto mais ele tem um treinamento voltado para a prática, ele vai ficar mais preparado para quando acontecer uma situação emergencial. Então, para concluir esse treinamento, quais foram os principais impactos das alterações? Teve uma modernização normativa, ou seja, você consegue fazer um credenciamento, fazer ali um credenciamento para instrutor, um credenciamento para atuar como bombeiro civil, um credenciamento de centro de treinamento de forma mais rápida, maior estabilidade, ou seja, a empresa ela fica um período ali sem preocupar com o credenciamento. É lógico que ela tem que manter a estrutura da matriz ali relacionada aos equipamentos, mas dá uma segurança maior. A flexibilidade estrutural, principalmente no fato da empresa não precisar de estar credenciada para iniciar, ela pode ter um prazo ali para iniciar o processo, também terceirizar o centro de treinamento, e também isso, aprimoramento do processo administrativo. É muito mais rápido, né, para você conseguir fazer qualquer situação que envolve a parte de documentação. E, finalizando, a ampliação dos profissionais com relação à inclusão do técnico em prevenção e combate a incêndio entre os profissionais credenciáveis. Isso traz para a gente aí um avanço com relação a essa mudança da portaria 54 e, principalmente, faz com que os profissionais agora eles tenham ali uma referência com relação a outras pessoas que possam aplicar esse treinamento de brigada orgânica e o brigadista profissional também. Então, agora a gente vai acompanhar, né, a implementação dessas mudanças, avaliar esse impacto, o que vai acontecer. Nesse primeiro momento, muitas pessoas que não estão atualizadas aí, estão mandando certificados, principalmente de brigadista orgânico, brigadista profissional, e estão voltando aí do Corpo de Bombeiro, quando é analisado, principalmente com relação a quando vai ser um certificado para obtenção de AVCB ou por um credenciamento de um profissional, o bombeiro está devolvendo porque tem esse erro aí com relação principalmente aos tempos, às informações que estão ali no certificado do brigadista no caso. Pessoal, hoje nós trouxemos aí essa mudança da portaria 54, é muito importante, você que é profissional está atualizado, verificar, dar uma lida nessa portaria com calma, verificar ali principalmente a questão do conteúdo programático, as empresas que estão aplicando, se está aplicando a mudança que teve nesse conteúdo, com relação aos certificados também, ficarem atentos aí à questão dos tempos aí, da carga horária que teve essa mudança, e a gente pede para que você siga o nosso canal aí, faça seu comentário, sua sugestão, sua crítica, ative o sininho aí para as notificações, porque é muito importante a gente ter mais pessoas aí acompanhando o canal para fortalecer, a gente conseguir trazer cada dia mais conteúdos de saúde e segurança do trabalho. E lembre-se, você que é prevencionista, quando se fala de prevenção e combate a incêndio, a prevenção é muito importante. E o incêndio ocorre onde a prevenção falha. Um forte abraço e até o próximo treinamento falando sobre saúde e segurança do trabalho.